Shalom, homens de honra. 30 de maio, sábado ensolarado. Vamos lá então. Fator José. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então. Vamos para o versículo do dia. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, substeve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é pastor a pedra de Israel. Gênesis 49, verso 22 a 24. Vamos lá para a explicação desse versículo. José é um ramo frutífero. Verso 22 fala assim para nós. José foi alguém que produziu frutos mesmo em meio às adversidades. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Mas continuou fiel a Deus. Olha lá. Mesmo sendo preso, ele estava sendo fiel a Deus. Hoje, quer dizer o que esse versículo para nós? Verso 22. O fator José não é permitir que as circunstâncias roubem sua capacidade de frutificar. Quem permanece em Deus continua produzindo frutos, mesmo em tempos difíceis. Olha lá. Segundo tópico, ramos frutíferos junto à fonte, no verso 22 ainda. A força de José não estava nele mesmo, mas na sua ligação com Deus, a verdadeira fonte. Olha lá. Ele estava ligado à fonte. Quem que era essa fonte? Deus. Hoje, quer dizer o que para nós? Pessoas que permanecem conectadas ao Senhor encontram força, sabedoria e sustento para vencer os desafios da vida. Olha lá. Mesmo preso, mesmo na cisterna. Vocês conhecem um pouquinho da história de José? Ele estava na fonte, ligado na fonte de Deus. Por isso que ele estava dando fruto. Os ramos dele começaram a correr pelos muros. 3. Seus ramos correm sobre o muro. Olha lá, verso 22 ainda. José ultrapassou limites. O que tentaram usar para prendê-lo tornou-se parte do caminho para a sua promoção. Olha lá. Ele estava ligado à fonte, sempre Deus com ele. A fé. Hoje quer dizer o quê? Deus pode fazer você ir além das barreiras, das críticas e das limitações impostas pelos homens. Olha lá. Eu e você hoje temos que aprender muito com esse fator José hoje aqui. Ó. Os flecheiros lhe deram amargura, verso 23. José foi alvo de ataques, traições e injustiças. Por quem? Pelos irmãos. Tudo isso aconteceu pelos irmãos. Muitas flechas foram lançadas contra ele, olha lá. Lá vem o sonhador. Quem é ele para adivinhar sonhos? E assim por diante. Hoje quer dizer o que para nós? Quem tem propósito em Deus também enfrentará lutas, críticas e perseguições. As flechas virão, mas não determinarão seu destino. Olha lá. Nós vamos ser atacados, eu e você. Porque nós estamos em outra caminhada. Fora do mundo. Mas se nós estivermos ligados ao nosso Deus, nada nos atingirá. Verso 5. Verso 24, perdão. Tópico 5. O seu arco permaneceu firme. Mesmo sob pressão, José não desistiu. Ele manteve sua fé, seu caráter e sua confiança em Deus. Olha lá. Ele sabia que tinha um Deus com ele. Naquela prisão, naquela cisterna.
Hoje, quer dizer o que esse verso 24 para nós? O fator José é permanecer firme quando tudo ao redor tenta fazer você desistir. Ó lá. Eu e você, muitas vezes desistimos pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas hoje nós não podemos mais desistir. Vamos lembrar da história de José para nos fortificar. Amém? Tópico 6, no verso 24. Pelas mãos do poderoso de Jacó. A vitória de José não veio por sua própria força, mas pela mão de Deus que o sustentou. Olha lá. Nós também temos que saber, eu e você hoje, que nós temos um Deus que nos sustenta. Hoje quer dizer o quê? Sua capacidade de vencer não depende apenas dos seus recursos, mas do Deus que fortalece suas mãos e dirige seus passos. Nosso Deus que faz tudo, pessoal. Para mim e para você. Conclusão. Fator José é permanecer frutífero. Conectado à fonte. Quem que é a fonte? Ele, nosso Deus. Firme diante dos ataques e dependente de Deus. Olha lá. Quem vive assim transforma dores em testemunho, obstáculos em oportunidades e provas em crescimento. Deus ainda honra aqueles que permanecem fiéis em meio às lutas. Olha lá. Não podemos ficar murmurando. Temos que parar de murmurar perante as circunstâncias para nós crescermos. E lembrar de José sempre, para fortalecermos. Porque José sabia que tinha um Deus com ele, independente de onde ele estava, dependente das pessoas que estavam cercando, dependendo das traições que ele tinha com os irmãos. Amém? Nós temos que saber que nós temos um Deus conosco. Temos que dar valor a isso. Amém? Vamos lá então. Mensagem central do nosso devocional. A história de José é um testemunho eloquente de resiliência e fé inabalável diante das adversidades. Resultado de sonhador e traído pelos próprios irmãos. Rotulando de sonhador e traído pelos próprios irmãos. José foi jogado em uma cisterna e vendido como escravo. Ele tinha todas as desculpas para sucumbir à amargura e ao ressentimento, mas escolheu sobreviver às flechas do ódio e da vingança. Mesmo quando os flecheiros o perseguiram, José se recusou a permanecer amargurado. José nos ensina que, mesmo quando estamos em uma cisterna escura, rejeitados e caluniados, Deus não se esquece de nós. Perdão, pessoal, estou meio gripado, lá está escorrendo. José nos ensina que, mesmo quando estamos em uma cisterna escura, rejeitados e caluniados, Deus não se esquece de nós. Ele nos convida para superar os limites e vencer as flechas, sendo valentes como José. Após a morte de Jacó, os seus irmãos temeram a sua vingança, mas José respondeu a eles com graça e perdão, reconhecendo que Deus transformou o mal em bem para salvar muitas vidas. A vida de José é um exemplo de liderança e frutificação. Ele trouxe solução para a fome em um mundo e além fronteiras. Foi uma bênção. José ultrapassou barreiras e os seus ramos correram por sobre os muros, simbolizando que nada impediu o seu florescimento. A presença de Deus estava com ele. E aonde quer que estivesse, a prosperidade emergia. Hoje, somos chamados para seguirmos o exemplo de José.
assumindo responsabilidades e buscando a orientação de Deus para a nossa vida. Assim como José, podemos prosperar em meio às circunstâncias desafiadoras, frutificando em qualquer ambiente. Deus nos convida para ultrapassar as barreiras circunstanciais, a fim de que os nossos ramos transbordem em qualquer situação. Irmão, irmã, você que sabe um pouquinho da história de José, ele podia ter se vingado dos irmãos. E ele não se vingou dos irmãos. Toda aquela terra estava passando fome. Veio escassez. E todo mundo vinha pedir recurso. E os irmãos dele também veio e não reconheceram. E ele reconheceu um por um. Por isso que ele sempre frutificou. Porque ele estava ligado à fonte. Ele perdoou todos os irmãos por ter feito aquilo com ele. Nós muitas vezes não perdoamos ninguém, nem a própria família nossa não perdoa. Temos que perdoar a partir de hoje. Temos que pegar essa história de José e colocar em nossa vida. Por muito pouco, a gente já vira as costas, já não quer falar mais com ninguém. Vamos se colocar no lugar de José hoje. Perante tudo que ele passou, você acha que nós teríamos condições de passar? Vamos fazer uma reflexão. Vamos perdoar. Vamos ter resiliência. Como teve José perante aquela cisterna, perante aquela prisão. Porque nós sabemos que nós temos um Deus conosco. Quando a gente sabe isso, estamos conectados à fonte. E nós sabemos que nós estamos conectados à fonte, nada nos vai parar. Nós vamos ser frutos. Nossos ramos não vão secar. Pelo contrário, vai crescer cada vez mais. Porque nós temos uma água ali embaixo de nós. Nossas raízes vão estar fortificadas. Nada vai nos abalar. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. E por gentileza, eu quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-nos a superar as flechas da vida como José. Que possamos manter nossa fé e propósito, mesmo diante das adversidades. Dê-nos a coragem de assumir responsabilidades e buscar a sua orientação, para que possamos frutificar e prosperar em qualquer circunstância. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos superar essas flechadas que nós temos, que nós enfrentamos no dia a dia. O pessoal nos atacando, flechando nós a cada dia. Vamos suportar, vamos ter resiliência. Vamos pensar em José, que também foi flechado pelos próprios irmãos. Pela própria família. Vamos superar essa adversidade nossa que nós temos, porque Deus tem um propósito para mim e para você. Nós não podemos ficar abalados. Por quê? Nós estamos ligados à fonte. Eu e você tem que estar ligado nessa fonte sempre, para que nada nos abale. E vamos enfrentar as circunstâncias para que nós podemos prosperar, eu e você, hoje. Vamos pensar em José sempre. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Salmos 1, verso 1 a 3. Diz assim, Salmos 1, verso 1 a 3. Os justos e os ímpios, esse é o título. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso cai bem na história de José, né? Que eu acabei de falar agora. Qual que é
a explicação desse versículo de Salmos 1, verso 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Verso 1. José não seguiu os conselhos errados dos seus irmãos, olha lá. Nem se deixou contaminar pela maldade ao seu redor. Ele não deixou se contaminar com a maldade que tem ao redor dele. Nós também não podemos deixar nos contaminar pela maldade que está ao nosso redor. O que nós temos que aprender hoje? Que o fator José começa quando escolhemos ouvir a voz de Deus acima das opiniões que nos afastam do propósito. Lá. Temos que estar ligados à fonte, a Deus, para que as opiniões não podem nos afetar, nos abalar, porque nós sabemos que nós temos um Deus, e esse Deus tem um propósito para nós, para mim e para você. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores, verso 1 ainda. José viveu em ambientes difíceis, cisterna e a prisão, mas não adotou os costumes errados do Egito e da casa de Potifar, olha lá, do rei. Ele não se deixou se contaminar pelos costumes deles, porque ele sabia que tinha um Deus com ele. Hoje, estar em um ambiente ruim não significa que precisamos viver como ele. Olha lá, na roda dos escarnecedores que fala, né? No Salmo. O segredo é permanecer fiel aos princípios de Deus. Olha lá. Se eu e você estamos numa roda que não está bem, nós temos que sair fora dela. Tópico 3. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 1. José não permitiu que a amargura ou o ressentimento dominassem seu coração. Olha lá. Por quê? Deus estava com ele sempre. E por ele estar na prisão, na cisterna, era íntimo dele. Deus estava com ele no íntimo ainda. Hoje, quer dizer o quê? Quem possui o fator José não vive reclamando, olha lá, murmurando, criticando ou zombando. Escolhe manter um coração alinhado com Deus. Eu e você hoje, se nós estivermos alinhados com Deus, nós temos que parar de murmurar, zombar dos outros, criticando e reclamando é murmurar. Amém? Temos que parar com isso. Tópico 4. Seu prazer está na lei do Senhor. Verso 2. José manteve sua comunhão com Deus em todas as fases. No poço, na escravidão e na prisão no palácio. O que quer dizer o que hoje para nós? A força espiritual não nasce das vitórias, mas na intimidade diária com Deus, olha lá. Temos que ter essa intimidade, eu e você hoje, diariamente com Deus. Porque é Ele que nos sustenta. Se for por nossas forças, nós não conseguimos fazer nada. 5. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Verso 3 diz assim, do Salmo. Assim como José, quem está ligado a Deus possui uma fonte constante de sustento e renovação, olha lá, porque não falta água nessa fonte. Está renovando toda hora, todo dia. Hoje, as circunstâncias podem mudar, mas quem está enraizado no Senhor permanece firme, olha lá, porque não falta água. As raízes estão cada vez mais aprofundando. Quem é essa raiz? É o próprio Deus. Tópico 6. Dá o seu fruto na estação própria. Verso 3 ainda. José esperou anos pela promessa, mas o tempo de Deus chegou a ele, foi exaltado. Olha lá. Ele foi exaltado, o tempo dele chegou. Foi rei de Israel. Naquela época. Da prisão, ele governou. Foi governador de todo Israel. Abaixo dele era só o rei, Faraó. De uma prisão ele foi governador. E deu comida para o povo, em abundância.
E quer dizer o que hoje isso para nós? Nos ensina que existe um tempo certo para cada fruto, olha lá. Não desista porque a colheita ainda não chegou. Nós não podemos desistir, eu e você, porque a nossa colheita ainda não chegou. Deus está nos preparando, como fez com José, preparou ele. Tópico 7. Tudo quanto fizer prosperará. Verso 3 ainda. A mão de Deus estava sobre José, e tudo que ele fazia era abençoado, olha lá. Tudo que ele estava fazendo era abençoado. Porque ele sabia que tem um Deus com ele. Ele estava ligado à fonte. Hoje, prosperidade bíblica é viver debaixo da bênção e do propósito de Deus. Sabendo que ele dirige nossos passos, olha lá. Vamos se aprofundar mais na Bíblia, vamos ler. Porque nós estamos na bênção dele, do Senhor. E a conclusão desse salmo fala assim: é viver separado do pecado. José foi separado do pecado. Permanecer ligado à palavra, olha lá. Confiar no tempo de Deus e continuar frutificando mesmo durante as provas. Assim como José, quem está plantado junto às águas do Senhor produz frutos. Vence as adversidades e experimenta o cumprimento das promessas de Deus. Olha lá. Nós temos que estar junto a Deus, eu e você, para produzir frutos cada vez mais. Amém? E vencer as adversidades do dia a dia nosso. É isso que fala o Salmo. Salmos 1, verso 1 a 3. E a frase final da nossa devocional é essa: ninguém passa pelo mundo sem ser ferido, mas a forma como lidamos com a dor nos define. Olha lá. Nós vamos passar por esse mundo ferido, mas nós temos que lidar com essa dor. Saber lidar com essa dor. E quem vai nos aliviar dessa dor? Nosso próprio Deus, que é o nosso Pai. Amém? Quero que você tenha um sábado produtivo e abençoado. Quero que o nosso Pai revista você da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura dele. Quero que ele blinde e cerque você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar em você e nem em suas casas e suas famílias. Amém? Fui.